Dando continuidade ao nosso estudo do movimento circular uniforme, nós vamos estudar agora as velocidades que esse movimento pode apresentar. São duas: a velocidade escalar, linear ou tangencial. Quando eu falo esses três nomes, eu estou falando da mesma velocidade, que é a velocidade v, que é essa velocidade que nós estamos falando desde o início do nosso curso de cinemática, e a velocidade angular, que o Vlad vai apresentar para vocês daqui a pouquinho. A velocidade escalar, tangencial ou linear, ela surge exatamente da equação que nós vimos lá no início do nosso curso, a equação da velocidade, certo? Quando o objeto gira em trajetória circular, ele vai apresentar uma distância percorrida ao longo do tempo, né? Vamos imaginar que no tempo t1 ele estava nessa posição, no tempo t2 ele andou até essa posição. Então, o intervalo de tempo seria t2 menos t1, tempo final menos o tempo inicial. E ele andou uma distância, né? Ele percorreu uma distância. Essa velocidade escalar, tangencial ou linear é essa velocidade v que está aqui, ó, e é calculada pela distância andada dividida pelo tempo. Ok, agora, se você reparar, se o objeto der uma volta, né, e pensar aqui simples no movimento circular é pensar sempre para uma volta, quando o objeto completar uma volta, o que nós vamos ter é o seguinte: a distância total percorrida por ele para completar uma volta vai ser exatamente o perímetro da circunferência. Então, no lugar desse d, nós vamos colocar o perímetro, que é 2πr. E no lugar do tempo de uma volta, nós colocamos o nosso período, Tzão maiúsculo. Então, aqui no lugar deste d, vamos substituir por 2πr. E no lugar desse t, aqui ó, ele entrou exatamente no lugar do ΔT. Então, velocidade é distância sobre tempo. Continua seguindo a mesma lógica. Só que a distância aqui é calculada com o perímetro da circunferência. Certo? Então, 2 vezes π, o 3,14, né? A nossa constante, vezes o raio da circunferência sobre o tempo necessário para ele executar essa volta. Mas como a frequência é o inverso do período, ó, lembra que aqui quando não tem nada tem 1 sobre o período. No lugar de 1 sobre t, nós podemos colocar f. E nós temos essa outra expressão. Muitos alunos eles acabam achando o movimento circular muito complexo porque apresenta muitas equações. Mas na realidade o que você precisa entender é as equações elas surgem, né, elas são dobradas porque nós podemos calcular ou em função do período ou em função da frequência. Então, se você sabe que frequência é o inverso do período, você sai de uma equação e chega na outra e vice-versa. Não é nada complexo, na verdade é algo muito bem simples. Basta você sacar que nós podemos calcular a velocidade em função do período ou em função da frequência. Mas a ideia segue a mesma. Velocidade é distância sobre tempo. Beleza? Correto. Agora, coisas importantes que nós devemos saber sobre essa velocidade. Essa velocidade aqui, para ela estar expressa em metros por segundo, o raio precisa estar em metros e a frequência em hertz. Ou o raio em metros e o período em segundos. Se eu quero calcular essa velocidade v, por exemplo, em quilômetros por hora, é necessário que o raio estivesse em quilômetros e o tempo, o período, estivesse em horas. Ou que o raio estiver em quilômetros aqui e a frequência em rotações por hora. Correto? Se eu quero essa velocidade em metros por minuto, aí eu preciso do raio em metros e do período em minutos. Agora, aqui do outro lado, eu precisaria do raio em metros e da frequência em RPM, né, em rotações por minutos. Outras coisas interessantes sobre essa velocidade v é que a velocidade ela vai ter um módulo constante. No movimento circular uniforme, ele apresenta esse nome uniforme porque o módulo da velocidade vai ser constante. Mas cuidado! Quando a gente pensa no vetor velocidade, na seta que indica a velocidade, ó, ela é sempre tangente à trajetória. Tá vendo? Essa seta indicada com um V aqui, ó. Aonde o objeto estiver, ela é sempre tangente à trajetória. Por isso, velocidade tangencial, também chamada. Repare que essa seta aqui, ó, ela não aponta para o mesmo lugar que essa seta. Isso indica para você que esse vetor varia em direção e sentido. Então, quando o problema falar que no movimento circular uniforme a velocidade é constante, isso seria falso. Porque o vetor velocidade varia para onde aponta. Professor, então qual seria o correto? Ele dizer que o módulo da velocidade é constante. O valor, né, numérico para a velocidade vai ser constante. Certo? E outra coisa que vale muito a pena você destacar no seu caderno é que essa velocidade v ela é perpendicular ao raio. Ó. Sempre. Ó. Repare que aqui a velocidade ó, forma um ângulo de 90 graus com raio. Aqui também, ó, o ângulo de 90 graus com raio. Isso vai ser muito importante. Primeiro, porque se a velocidade varia de alguma maneira, varia para onde aponta, né? Varia a direção e o sentido, esse movimento vai apresentar uma aceleração.
E essa aceleração que ele vai apresentar vai ser uma aceleração radial, uma aceleração que aponta para o centro, que daqui a pouquinho nós vamos ver, nós chamamos ela de aceleração centrípeta.